Olá, muito bom dia para você. Começando mais um podcast executivo. Muito prazer, eu sou o Rodrigo Blenatti e nós estamos aqui direto dos estúdios da Ação Filmes, aqui do Centro Antigo de São Paulo. Um prazer ter você conosco. Hoje, terça-feira, dia 15 de dezembro, hoje vamos falar sobre hipnoterapia com a terapeuta ou hipnoterapeuta Andréa Maeda. Seja muito bem-vinda. Gratidão, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-la. E hoje nós vamos falar sobre hipnoterapia. Você que está nos acompanhando agora, tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa sobre o tema? Mande a nossa pergunta, mande a sua pergunta, você que nos acompanha aí pelo YouTube, aproveita e já se inscreve no nosso canal, dá o joinha no nosso vídeo, fica à vontade para participar com a gente. E você que nos acompanha pelo Facebook, aproveita, já curte a nossa página do podcast executivo e também dá um joinha aí no nosso vídeo, dá aquela força pra gente, beleza? Bom, Andréa Maeda, mais uma vez, é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. E eu gostaria que você, para a gente começar aqui o nosso bate-papo sobre hipnoterapia, gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória. Tá bom. Bom, eu sou Andréa Maeda, eu não era terapeuta, eu trabalhei por 27 anos no mundo executivo. Mundo executivo? No mundo executivo. Eu era gerente executiva de operações, projetos e processos, e através do meu processo de autoconhecimento eu resolvi fazer transição de carreira. Então, eu já sou terapeuta há 3 anos, certo. Após esse mundo de autoconhecimento ser revelado para mim. Então, a minha dica para as pessoas é, se você está com falta de propósito na sua vida, você precisa buscar autoconhecimento. Assim, até peço desculpas aqui, porque a gente vem acompanhando aqui, a gente acabou de ouvir aqui no celular, a gente vem acompanhando aqui, lógico, e a gente esquece, acaba deixando aqui o som ligado. Desculpa, tá, gente? É o seguinte, agora, eu gostaria que você dissesse um pouco qual que era a sua atividade antes. Como é que era? Eu era gerente executiva de operações, projetos e processos em seguradora multinacional. Qual que era o produto que você trabalhava? Seguro de vida e previdência. Certo. Né? Eu tinha uma equipe. Eu sou gestora desde os meus 20 anos e trabalho desde os meus 14 anos. Então, essa vozinha de criança é só para enganar. E através desse processo de autoconhecimento, que iniciou em 2015, eu fui buscar autoconhecimento por questões pessoais. Só que quando a gente busca o autoconhecimento, isso envolve todas as áreas da nossa vida. E embora eu fosse muito bem sucedida profissionalmente, eu sou formada em administração de empresas, o meu MBA em gestão de pessoas, eu entendia que, apesar de ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente, ainda assim me faltava um propósito. Tinha um vazio ali. Tinha um vazio. Certo. E aí eu descobri, através do mundo do desenvolvimento humano, a minha aptidão para ajudar pessoas. E aí sim eu me tornei terapeuta, cuja especialidade é hipnoterapia ou hipnose clínica, mas não somente. Eu também associo técnicas de inteligência emocional, programação neurolinguística, que é a PNL, sou reikiana e trabalho com as ferramentas do Access Consciousness, que é uma ferramenta quântica. Muito bom, nós vamos falar sobre esses temas que a Andréa Maeda falou agora, citou, que a gente vai tentar pautar um por um, para que você entenda melhor e que de repente você que está aí nos acompanhando agora, talvez você sinta também que precisa de um direcionamento, você sente aí algum vazio, principalmente esse ano, né, Andréa? Que é um ano muito atípico. É um ano bem desafiador para todos nós, né? A gente precisou superar e enfrentar diversos medos que poderiam estar ali escondidinhos e que a gente está tendo que se superar esse ano. E muitas vezes a pessoa vai precisar de ajuda para poder realmente retomar uma vida mais plena, mais confiante, mais segura. Depois desse novo normal, né? Novo normal, verdade. Ó só, lembrando que você deve participar com a gente. A sua participação é muito importante. Você tem alguma dúvida, quer participar com a gente, sinta-se à vontade. A nossa produção está o tempo todo ligada aí na participação. Você que participa com a gente, manda a sua pergunta, a gente já recebe aqui. Vai ser um prazer receber a sua pergunta e mandar aqui para a hipnoterapeuta Andréa Maeda. Andréa, para a gente seguir por aqui, vamos falar um pouco sobre a hipnoterapia, né? Você estava me falando aqui fora do ar que existem dois
dois caminhos aí, digamos, dois estilos. Isso. Me corrija se eu tiver. São dois tipos de hipnose, né? O que a maioria das pessoas conhece é a hipnose de entretenimento, mais conhecida como hipnose de palco, que é a hipnose dos vídeos de YouTube, dos shows, né? Que é mais a parte de diversão. Certo. Porém, eu trabalho também com a hipnose, porque a hipnose nada mais é do que um estado natural da nossa mente. A gente entra e sai de hipnose várias vezes por dia e a gente nem sabe que isso é hipnose. Por exemplo, já aconteceu com você, Rodrigo, de você estar com a chave do carro na sua mão e você ficar feito louco procurando a chave em todo o seu apartamento, sua casa, e aí quando você menos percebe, a chave está na sua mão? Ali naquele momento, seja a chave, seja independente do objeto, a sua mente estava focada e concentrada em algum outro pensamento. Ali naquele momento você estava em hipnose. Quando você está assistindo um filme e você se emociona, embora você saiba que aquilo é de mentira, existe todo um script, um roteiro, isso é uma interpretação dos atores, e você se emociona, você também está em hipnose. Então a hipnose é um estado natural da mente de foco e concentração. O que a hipnose clínica, que é a hipnoterapia, proporciona é ajudar a pessoa a usar esse estado natural da mente para tratar questões de origem emocional que geram desconforto na vida dela. Então, com a hipnoterapia, o objetivo é ajudar a pessoa a tratar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, vícios, fobias das mais diversas, desde fobia de bichinho até fobia de altura, dirigir, não importa o tipo de fobia, os vícios, a compulsão alimentar e agora que é conhecida como a síndrome da cabana, que é essa ansiedade, esse medo exagerado em função de ter que sair de casa, que é um ambiente refugiado, seguro, para retomar gradualmente as atividades. Então, muitas pessoas estão sofrendo com essa ansiedade exacerbada ao ter que sair de casa depois desse longo período de isolamento social. A gente vê que esse ano, todo mundo sabe, né, que foi, acho que você em casa, nós todos aqui, passamos por um momento muito delicado, né? Por isso que é legal a gente citar um pouco melhor a questão aqui da síndrome da cabana, porque muitas pessoas, todos nós, tivemos que ficar em casa por causa que se você saísse, você tinha que voltar, tirar a roupa, tomar banho, tira os sapatos, deixa tudo lá fora, se toma banho de álcool e entra pro banheiro. É verdade. É assim, é não é? verdade. E aí isso foi gerando um medo, né, em todos nós. Sim. Só que a síndrome da cabana, você estava me explicando agora há pouco, ela não existe de hoje. Ela já existe desde que o mundo é mundo, digamos aí, né? Desde meados do século XX, lá no hemisfério norte, onde os caçadores tinham que ficar isolados ali, e quando eles tinham que retomar as atividades e voltar para o convívio social, eles tinham uma dificuldade, um medo muito grande de ter que conviver com outras pessoas. Agora está sendo denominada síndrome da cabana justamente por essa questão de termos ficado isolados, fomos obrigados a se isolar em casa, que é um ambiente seguro. E agora, gradualmente, a gente está retomando as atividades. Só que na nossa mente tem uma informação que é o que me espera lá fora. Cuidado, né? Aí esse cuidado, vírus, olha isso cuidado, aí. né? O próximo pode ser você. Você né? pode morrer. É. E embora a gente já fosse exposto a diversos inúmeros vírus, bactérias, fungos e protozoários desde que o mundo é mundo, agora com essa pandemia a gente ficou extremamente fragilizado, né, com essa questão. Então tem muita gente que está com muita dificuldade de conseguir retomar as atividades de uma forma mais tranquila. Lógico que devemos ter a consciência, tomar todos os cuidados, mas não ficar paralisado em função desse medo de contaminação. Porque, afinal de contas, você já pegou todos os vírus de resfriado que existem? Não, eu imagino que não. Entende? Então, é muito mais importante a gente ter inteligência emocional para conseguir focar a nossa atenção, a nossa energia para o desenvolvimento e fortalecimento da nossa imunidade, que aí sim vai nos proteger das ameaças, inclusive do Covid, do coronavírus, do que efetivamente ficar desesperado e achar que o mundo lá fora está muito ruim. Mas assim, como que a gente faz, Andréia? Pelo amor de Deus, muitas pessoas devem estar se perguntando agora, Andréia, como é que eu faço? Porque realmente teve gente que ficou com medo de ficar em casa e perdeu o trabalho. Teve gente que ficou em casa, fechou loja, fechou empreendimento, teve gente que acabou de abrir.
na verdade, é um momento onde a nossa economia estava começando a decolar novamente. Vem todo essa doença e derruba, põe tudo praticamente por água abaixo. Como manter, Andréia, a concentração? Como manter a situação, botar a cabeça em ordem para não permitir que a nossa imunidade vá embora e que possa abrir portas para tantos outros problemas aí de saúde? Por isso que é tão importante você buscar autoconhecimento, né? Você já deve ter passado, você e quem está nos assistindo já deve ter passado por inúmeros eventos em que a pessoa teve que se superar e foi muito forte. A todo momento, praticamente. A todo momento, praticamente. Então, resgatar isso, respirar fundo. Eu sempre falo que a respiração é a melhor ferramenta para tudo, né? Então, a respiração, ela não é somente aquela respiração cachorrinho, né? Que você respira rapidinho. Tem que ser uma respiração profunda em que você inspire profundamente pelo nariz, solte o ar devagarzinho pela boca algumas vezes e se concentre que você tem inteligência emocional, que você precisa ter a consciência de quais são as maneiras para você fortalecer a sua imunidade. Então, você está tendo um sono adequado, você está se alimentando bem, você está conseguindo colocar seu corpo em movimento, você faz atividade física, exercício físico, com tudo isso, né, o seu emocional está equilibrado. Se você tiver essas questões em ordem, a sua imunidade muito provavelmente está lá em cima. Se algum desses fatores não está tão em ordem, qual é a atitude que você vai tomar para poder retomar o controle da sua vida? E aí, para isso, existem os profissionais para poder ajudar nessa questão emocional. Agora que eu gostaria, entrando já nessa área da hipnoterapia, para saber um pouco mais, qualquer pessoa pode fazer ou existe um limite de idade, por exemplo, muito jovem não pode, ou então uma pessoa muito idosa não pode? Porque existem alguns mitos e verdades aí, né, sobre hipnose, não? Sim. Vamos começar pelos mitos, né? Sim, porque as pessoas têm muitos medos sobre a hipnose, né? Porque como o que é mais divulgado é a hipnose daquele do pêndulo, né? Que, dos desenhos do Pica-Pau, né? Quem assistiu, o pêndulo, o reloginho, e a pessoa fala durma e a outra pessoa fica totalmente à mercê de quem está hipnotizando. E isso é um grande mito. Na hipnose, você não vai dormir, você não vai para Nárnia, você não tem uma projeção espiritual astral, você fica hiperconsciente o tempo todo e você é capaz de acessar através... E dentro da hipnoterapia, Rodrigo, existem diversas linhas de hipnose clínica. Existe a hipnose ericksoniana, existe a hipnose clássica. A minha linha de trabalho é a hipnose clássica, que vai direto ao ponto. Então, o meu trabalho é ajudar a pessoa a descobrir a origem, a causa raiz do que leva ela a ter aquele sintoma, que é a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Então, na hipnoterapia, a pessoa consegue acessar a mente dela e ter as informações para poder fazer uma reprogramação. E não vai dormir, não vai para nenhum outro lugar, ela fica hiperconsciente o tempo todo, ela nunca vai fazer nenhuma sugestão que ela não aceite. Então, se, por exemplo, Rodrigo, você estiver em sessão comigo e eu te falar, olha, eu vou contar até 3, e no 3, Rodrigo, eu quero que você me entregue o seu cartão do banco e a senha do seu cartão do banco, porque eu vou zerar a tua conta. Adivinha o que você vai fazer, Rodrigo? Você acha que você vai me passar ou você vai abrir os olhos e falar, você é louca? Eu acho que não, né? É uma coisa meio... digamos assim, sei lá, você acabou de entrar num consultório, né? Ou melhor, né? E você entregar assim, não, acho que não é legal, né? Não, mas você nunca vai fazer isso, porque você está hiperconsciente. A sua reação vai ser abrir os olhos, falar, você é uma louca e sair da minha sala. Então, nunca a pessoa vai fazer algo, mesmo que eu sugestione, que ela não esteja de acordo, entende? Entendi. Então, o meu papel como hipnoterapeuta é ser o GPS da pessoa. Eu vou dar as instruções para ela poder acessar a origem, a causa raiz, onde foi a primeira vez que ela sentiu aquela emoção, porque aquela dor está associada a uma emoção, e
através dessa consciência, ela consegue, com a maturidade de hoje, entender que aquilo já não faz mais nenhum sentido. Ela consegue reprogramar, ressignificar. Então, os grandes mitos da hipnose têm a ver com: eu vou dormir? Não, não vai dormir. Não vai dormir. Não vai dormir. Eu vou fazer algo que eu não queira? Jamais. Também não vai. Você não vai pra nenhum... E se eu não voltar? Aí eu sempre brinco, né? Você vai voltar de onde se você não foi pra lugar nenhum? Você tá ali. Você tá ali. Totalmente presente, hiperconsciente. Eu costumo brincar que a pessoa ganha dons de Homem-Aranha. Então, os sentidos dela ficam muito mais aguçados do que quando a gente tá conversando aqui. Então, é um processo super natural. Respondendo a sua outra pergunta, quem pode fazer hipnose? Quem não consegue entrar em hipnose é quem tem deficiência mental, porque ela precisa seguir as instruções do hipnoterapeuta. Certo. Quem não consegue entender, fala uma língua diferente. E quem tem medos ou ganhos secundários, ou seja, aquele desconforto emocional gera um ganho para a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão, ela odeia o trabalho, é concursada pública e, em função da depressão, ela está de licença médica remunerada, não tendo que trabalhar. Então, para ela, se para a mente dela aquela licença está sendo boa mesmo com a doença, ela não vai se permitir fazer o processo que precisa fazer para se libertar. Todo cuidado é pouco, né? Muitas vezes a gente tá num processo de autossabotagem praticamente, Sim, com né? certeza. A gente escolhe ficar doente, né? Porque a gente está tendo algum ganho. A ideia da hipnoterapia é justamente te dar essa claridade e essa consciência e você se libertar dessas prisões que a gente mesmo colocou. Porque, na verdade, tudo é uma questão de interpretação. A necessidade emocional básica do ser humano é se sentir amado. E se sentir amado é se sentir aceito, acolhido, protegido, reconhecido, valorizado, útil e importante. Quando a criança, desde o período gestacional, desde a barriga da mamãe, ela porventura interpreta que ela não está sendo amada da forma como ela gostaria, ela desenvolve as feridas emocionais. E as principais dela têm a ver com a sensação de se sentir rejeitada, abandonada, culpada, humilhada, traída. E isso na vida adulta, de acordo com o reforço das experiências que a pessoa vive, faz com que ela se sinta insegura, incapaz, não se sinta merecedora de ser feliz. E aí entram os mecanismos de autossabotagem. É muito legal a gente prestar esse bate-papo aqui, gente, porque muitas vezes você conhece alguém que passa por esse momento o tempo todo. Aquela pessoa que vive reclamando que nunca dá certo, que nunca se dá bem com dinheiro, que nunca se dá bem em relacionamentos, né, amorosos, né, com o parceiro ou com a parceira. E às vezes podem ser essas feridas que ainda não foram cicatrizadas, que foram desde a infância, e que essas feridas podem sim ser curadas por meio da hipnoterapia. Eu sempre falo que não existe cura. Inclusive no Brasil, curandeirismo é crime, né? Uhum. O que a gente faz, eu sempre falo para as pessoas que me buscam, né, que me procuram, eu sou o seu GPS, Rodrigo. A função do GPS é te guiar. Só que o GPS não consegue garantir que você vai chegar no seu destino. Por quê? Quem é que tem que virar o volante? Sou eu mesmo, né? Entende? Nenhum hipnoterapeuta consegue acessar a mente de outra pessoa. O que a gente faz é dar as instruções necessárias para que você percorra o caminho que é necessário para você se libertar dessa interpretação que ficou machucada ali na sua infância, no seu período gestacional, para que hoje, adulto, você realmente consiga tirar isso de dentro de você, essa criança machucada, dar o acolhimento que essa criança machucada tem, para que você se torne o adulto que você é hoje. Muito legal. Gente, nós estamos aqui recebendo hoje no podcast executivo vamos falar aqui sobre a hipnoterapeuta Andréa Maeda, do consultório Ikigai. Ikigai qual que é o significado? A Ikigai, ela vem de uma filosofia japonesa, lá de Okinawa. Ela é uma filosofia que tem como cerne a pergunta:
por qual motivo você se levanta todo dia de manhã. Então, ela é intersecção de missão, profissão, vocação e paixão. Lá em Okinawa, eles são centenários. Por quê? Porque eles sabem por qual motivo eles estão se levantando todo dia de manhã. Que legal! E eu me inspirei nessa filosofia. O meu Ikigai é com Y, porque eu adaptei. A palavra Ikigai é com I. É com I. É com I, Certo. mas o meu Ikigai tem a primeira letra Y, porque o meu nome japonês é Yukimi. Então, eu fiz o nome do meu consultório com o meu Ikigai personalizado. Mas é justamente porque eu encontrei o meu propósito. Eu levanto todos os dias de manhã com o objetivo de ajudar as pessoas a se libertarem dessas prisões mentais e conseguir resgatar o controle da própria vida. E tá aí, né? Uma pergunta muito importante que agora eu aqui me peguei pensando, qual motivo você acorda? Qual que é a sua motivação? Por que você acorda cedo todos os dias, hein? É uma pergunta que parece ser de respostas muito simples, mas você que está em casa aí, você que está nos acompanhando, você conseguiria nos responder aqui? Se você consegue responder, manda pra gente aqui, tanto pelo Facebook ou pelo YouTube. Vai ser um prazer receber aqui a sua resposta. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos ao vivo com a hipnoterapeuta Andréa Maeda, do consultório Ikigai, falando, obviamente, sobre hipnoterapia, mitos e verdades. E eu quero também receber aqui a sua pergunta. Sinta-se à vontade para participar com a gente, tá bom? Andréa, quando você começou, quando você virou essa chave, o que tanto assim que te descobriu? Porque muita gente está em casa, as pessoas que nos acompanham, às vezes estão esperando um estalo para virar essa chave dentro delas. Às vezes a gente acaba carregando muitas âncoras, né? Seja um trabalho legal, um trabalho que é considerado legal por muitos, mas que a gente talvez não ache legal. Um relacionamento que muitas vezes todo mundo pensa que é lindo, mas ali dentro de casa não é legal. Como é que faz depois que vira essa chave? A partir do processo de autoconhecimento, você consegue se perceber o que te faz feliz, o que você quer e o que você não quer na sua vida. Muitas vezes a gente se prende aos padrões que a sociedade impõe, né? É verdade. Então, olha, eu vou fazer uma faculdade para agradar meu papai e mamãe nesse curso específico. Eu tenho que casar e ter filhos porque todo mundo tá casando e tá tendo filho. Ah, eu era uma executiva, então eu tinha um cargo de gestão bacana. Padrão de vida maravilhoso. Um padrão de vida maravilhoso. Imagina, Rodrigo, como eu recebi o que eu ouvi de todo mundo ao meu redor. Você tá maluca, André. Você tava lá, né, Rodrigo? Entende? Só que quem é a única pessoa que convive com você 7 dias por semana, 24 horas por dia, e não tem direito a férias, feriado, final de semana? É verdade, isso então, é você mesma, né? É você. É. Então, quando você se permite acessar essas questões que são muito centrais através de um processo de autoconhecimento, você consegue perceber. Porque para mim, qual foi a chave? Eu estava numa zona de conforto imensa, eu tinha uma equipe excelente, eu tinha um ótimo salário, um cargo de respeito, era muito bem sucedida. Bastava ficar quietinha ali, daqui a pouquinho, Exatamente. o tempo ia passar, você ia vir. Eu ia me aposentar. Exato. Faltava 3 anos para me aposentar por tempo de serviço, porque Certo. eu trabalhei 27 anos, né? Nossa. E aí, por 3 anos, se fosse considerar somente tempo de contribuição, eu me aposentaria. E aí eu falei, não, mas a vida tem que ser muito mais do que acordar, Certo. pagar boleto, criar meu filho e fazer Pegar dieta. carro, ir pro trabalho, subir. Viver no piloto automático. É verdade. Entende? E aí eu percebi que eu posso ser contribuição maior para o mundo, para mim, eu ter uma satisfação melhor. Então é você se permitir tirar essas amarras. E aí as principais perguntas são: o que você faz? Para quem você está fazendo? O que você quer mostrar e para quem? Entende? Quando Verdade. você percebe isso, que de repente, eu faço porque eu não quero entrar em conflito, eu não quero desapontar papai, mamãe, esposa, ou a sociedade, ou os meus amigos, eu não quero perder status. Será que é isso que vale a pena, né? Ainda mais nesse ano desafiador, em que infelizmente algumas pessoas partiram, né? Verdade. Aliás, todo mundo parte o tempo todo, né? A única certeza que a gente tem. Mas esse ano ficou muito evidente em função dessa pandemia. Será que vale a pena, se a gente tiver que partir agora, será que a gente vai ter que carregar muito arrependimento?
Essa é a grande questão. Será que a vida que você está vivendo, cada momento que você está vivendo, está valendo a pena? Você está se realizando Você ali? Você está se permitindo? Verdade. Se sentir realizado, se sentir pleno? Ou você está vivendo a vida só para empurrar com a barriga? Só para viver ali, para tocar No e piloto tocando, né? automático. Não dá, né? Pois é. E a vida pode ser muito mais que isso, né, Andréa? A vida é muito curta para ser pequena, como já diria o Cortella, né? Verdade. Mário Sérgio Cortella. Exatamente. A vida é muito curta para ser pequena, então que a gente consiga dar um significado muito grande, não para provar para o outro, porque isso vai ser consequência, mas você ter um significado para você. Será que você está vivendo um relacionamento saudável, não somente um amoroso, mas familiar, social, profissional? Será que você está realmente se realizando e colocando o seu serviço em contribuição ao mundo, para um mundo melhor, e você se sentindo realizado com isso? Como é que tá? Como é que estão essas questões dentro de cada um de nós? Muito bom, muito bom. E tem também a questão que a gente fica se perguntando: em que momento eu devo procurar a hipnoterapia? Que eu imagino que... Como é que os pacientes chegam até você? Eles já estão porque como a gente falou, né, existem muitos mitos e verdades. A pessoa busca a hipnoterapia em qual grau, em qual estágio daquele problema que ela está vivendo? Infelizmente, Rodrigo, as pessoas elas buscam mais pela fuga da dor em vez da busca pelo prazer, né? Então, a maioria das pessoas que vêm me procurar, elas vêm porque elas já tentaram diversas outras técnicas e não surtiu o efeito desejado. Então, muitas pessoas, eu já atendi pessoas que tentaram 10 vezes o suicídio. Suicídio? Exatamente. E engraçado, só abrindo um parênteses aqui, esse ano também aconteceu demais isso, né? Porque a pessoa não se sente capaz e no controle da própria vida. E, na verdade, a pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Com aquela dor só, né? Entende? Ela tem uma dor tão grande, um vazio tão profundo dentro dela que ela não consegue entender, que a única forma que ela entende que é para acabar com aquela dor é acabando com a vida, né? Mas na verdade ela tem muita sede de viver, ela não consegue lidar com aquela dor. Então a maioria das pessoas que vem me procurar, infelizmente, elas já tentaram diversas outras técnicas e já vem arrastando essa dor há anos, e elas enxergam na hipnoterapia a última cartada, entende? Só que não necessariamente você precisa procurar a hipnoterapia quando você está nessa última chance. Pessoas que buscam alta performance, eu tô com problema de falta de foco, de concentração, eu sei que eu sou capaz de atingir níveis maiores e eu tô com dificuldade, podem procurar a hipnoterapia. A hipnoterapia não tem contraindicação. A única questão é que quem tem deficiência mental não consegue entrar no processo, quem não consegue entender as minhas instruções por falar uma língua diferente, Sim. né? E criancinhas, existe uma linha de hipnose que é HipnoKids, que é para crianças. HipnoKids? HipnoKids. Que legal. Mas não é o foco de atuação que eu trabalho, né? Tá. Mas existem hipnoterapeutas especializados em crianças e adolescentes. O meu foco é adulto, né? Público adulto. Mas existe sim condição a partir de 4, 5 aninhos já de tratar as crianças com a hipnose. Eu já atendi uma senhorinha de 82 anos, né? Então imagina falar assim: nossa, com 82 anos, o que vai se esperar da vida? Muita coisa. E eu imagino, deve ter sido uma experiência legal, porque se ela procurou com 82 anos, quantas coisas estavam presas, estavam ali dentro dela, que ela guardou pela vida inteira. Com 82 anos deve ter vindo de uma... sugestão que deve ter vindo de uma criação um pouco mais rígida, limitações, com certeza. E de um mundo mais antigo, mais rígido e tudo mais, né? Com certeza. Mas não necessariamente os traumas que a gente ressignifica, né, são traumas no conceito que a gente entende de trauma. E se eu te contar, Rodrigo, eu atendi uma mulher de 46 anos com ansiedade e ela tinha misofonia. Misofonia é uma fobia de sons específicos. Sabe aquele som de barulhinho de caneta que se aperta assim? Sim, Pode ser exatamente esse barulho. Para essa moça, a fobia dela era de som específico de mastigação. Se eu te contar que a causa raiz, porque o que é a causa raiz? É a gente identificar qual é a emoção que está associada a essa dor, a essa ansiedade e essa misofonia, e aí o seu subconsciente vai te mostrar aonde que foi a primeira vez que você sentiu aquela mesma emoção. Tá. Se eu te contar que a causa raiz dela foi uma pipoca doce, você acredita?
Uma pipoca doce? Ela estava no jardim da infância. Como assim? Ela estava no jardim da infância. Uma vez por semana, as mães das amiguinhas dela compravam pipoca doce para as filhas. E essa pequenininha foi pedir para a mamãe dela comprar pipoca doce para ela e a mãe negou, porque a mãe tinha receio da filha ficar com intoxicação alimentar, porque ela julgava o pipoqueiro meio porquinho. Tá. Aquela menininha, e ainda fez a seguinte ameaça para a filha: e você não pode aceitar a pipoca das suas amiguinhas, porque se eu descobrir, quando chegar em casa, você vai apanhar. Então aquela menininha ficou ouvindo o barulhinho das amiguinhas comendo a pipoca doce, e não adiantou. Quando ela chegou em casa, a mãe tinha feito pipoca doce para ela, levou ela no shopping, mas ela queria aquela pipoca. Aquela lá da escola. Ficou gravadinho isso como uma sementinha lá no subconsciente dela. E aí eu faço uma ressalva aqui: a gente tem a nossa mente lógica, que é a nossa mente racional, analítica, crítica, e que representa só 5% da nossa capacidade de processamento neural. A nossa mente subconsciente é a nossa mente emocional, e ela representa 95% da nossa capacidade de processamento neural. Ou seja, não adianta você saber que você tem capacidade, que você pode, que você quer e tudo mais, se tiver uma causa emocional ali não tratada. Então é uma briga injusta de 95 contra 5. Quem você acha que ganha? Os 95. Os 95. É duro, hein? E aí ficou ali registradinho no subconsciente dela. E um evento reforçador é que essa menininha tinha um quarto só para ela e a avó materna ficou doente. A mãe trouxe a avó para cuidar dentro de casa, dividindo o quarto com essa menininha. E aí o que aconteceu? Essa vozinha era uma senhora já de idade que usava dentadura e ficava fazendo aquele barulhinho de idoso chupando a dentadura. Sim. E aquele barulhinho irritava essa menina de tal ponto que 40 anos depois desses dois eventos fez com que ela desenvolvesse a misofonia. Olha só de onde começou e onde foi parar. Exatamente. Pra gente ter uma noção que muitas vezes, obviamente, o ser humano ele é muito forte, mas ao mesmo tempo ele é muito frágil. Sim, porque o que ficou ali registradinho foi a interpretação de acordo com a maturidade emocional daquela idade. E por mais que hoje a gente adulto saiba, não, eu sei que meu pai e minha mãe agiram da melhor forma por conta, né? A gente tem esse entendimento lógico. A questão é que não foi ressignificado esse conteúdo emocional de acordo com a maturidade de hoje. Então a briga fica injusta, 95 contra 5. 95 contra 5 fica bem injusto mesmo. Bom, agora são 10 horas e 57 minutos. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui no podcast executivo a hipnoterapeuta Andréia Maeda. Nós estamos batendo um papo aqui, obviamente, sobre hipnoterapia, estamos falando sobre mitos e verdades da hipnose, estamos também contando aqui várias experiências, ou melhor, a hipnoterapeuta Andréia Maeda vem falando aqui sobre diversas experiências dela. De repente você que está em casa, você está passando por algum dessas crises. É um ano complicado, né? É um ano atípico, a gente sabe disso. Crise de ansiedade, de insônia, depressão, anda muito fatigado, né? Aquela coisa de, sei lá, de repente até uma falta de foco ali, demasiada, né? Fobias, vícios. Então, quantas pessoas, né? Eu vou te dar um outro exemplo, Rodrigo. Quando uma moça de 33 anos, 1,60 m, pesando 150 quilos, veio fazer tratamento para obesidade e compulsão alimentar. Quando eu expliquei para ela que a gente precisa tratar a causa raiz, ela virou para mim e falou assim: André, eu sei a causa raiz. Foi o meu divórcio, porque até o meu divórcio eu pesava 70 quilos. E eu brinquei com ela, falei: olha, quem tá te dando essa justificativa é a sua mente dos 5%, é a mente lógica. Quando a gente investiga na terapia, provavelmente não é essa a causa. Você topa? E ela topou, veio fazer a terapia. 2 aninhos de idade, ela acessou uma cena que o pai bateu na mãe. A interpretação do subconsciente foi: o homem faz mal para a mulher. No jardim da infância, brincando com o brinquedo favorito, um menino veio, arrancou o brinquedo da mão dela, saiu correndo e tirou sarro. O que reforçou para o subconsciente? Homem faz mal para a mulher. Foi trabalhar, o chefe era homem, fez assédio moral chamando ela de burra e incompetente porque não entregou o relatório dentro do prazo. O que reforçou para o subconsciente? Homem faz mal para a mulher. Ela se casa, descobre que o marido dela traía, esse foi o motivo do divórcio. E aí é nesse momento, Rodrigo, que aparecem os sintomas. Então, a ansiedade, a depressão, a fobia, o vício, a compulsão alimentar ou a síndrome
do que seja, ela é sintoma. Não adianta a pessoa tratar sintoma somente tomando medicação. Ela precisa tratar a causa. Eu sempre costumo brincar que essa causa emocional é igual um vazamento de água. Ela está vazando aqui. E a válvula de escape é o sintoma. Então, para algumas pessoas, essa demanda emocional vai sair através de ansiedade, depressão, comida, bebida, compras compulsivas, de diversas formas. Quando a pessoa faz bariátrica, ela tampa essa válvula de escape, mas não corrige a origem aqui, ela não ressignificou a causa, concorda que... Tratou o problema. Essa moça, ela tinha feito bariátrica 3 anos antes, quando ela pesava 120 quilos. 3 anos depois, ela estava pesando 150. Meu Deus. Então, é muito comum pessoas que fazem bariátrica, mas que realmente não trataram a demanda emocional que elas carregam, elas ou engordam novamente ou migram de vícios. Então, é muito comum que pessoas que fizeram bariátrica se tornem alcoólatras, vão para drogas. Eu atendi uma moça que ela chupava um saco de gelo seco em 1 semana e meia. Ela embrulhava o gelo seco numa fraldinha de pano, passava no rosto e ficava chupando, porque ela tinha acabado de fazer a bariátrica. Então, esse conteúdo emocional, ele vem de diversas formas se manifestar, entende? E aí, quando a gente identificou isso, que o sintoma, né, quando ela descobre que o marido dela atraía, realmente aparecem o sintoma, o balde transborda, e aí definitivamente o subconsciente entende que homem faz mal para mulher. E um ponto muito interessante, Rodrigo, é que o nosso subconsciente, ele tem uma função primária de autopreservação. Então, todo esse desconforto que cada um de nós sente, na verdade, é um mecanismo de defesa que o nosso subconsciente precisou implementar em função de uma ameaça registrada em algum momento da nossa história. E aí, através dessa estratégia de autopreservação, que é pessoal, individual e intransferível, cada um vai interpretar de uma forma. Cada corpo vai interpretar, vai fazer de um jeito. Cada corpo vai interpretar de uma forma. Qual foi o mecanismo que que a mente subconsciente dessa moça fez para protegê-la dos homens, tornando-a bem obesa? Por quê? Uma moça de 1,60 m, pesando 150 quilos, Nossa, é mais ou menos atraente para os homens no padrão de beleza que a gente tem de sociedade. Eu acho que é bem difícil, né, ser atraente. E também não existe pela questão dela ter ficado com essa gordura toda. Não existe também a questão que ela precisou ficar maior, grande para se defender dos homens também? Exatamente, esse é o segundo ponto. Nossa. Porque a nossa mente subconsciente, ela é primitiva. Então, no mundo animal, um animal de maior porte é considerado mais forte, portanto, consegue se proteger melhor. Olha como Olha onde a gente vai parar. E, portanto, gente, dependente aí de repente, sei lá, ou você, ou até mesmo algum conhecido seu tá passando por alguma dificuldade, procura a terapeuta, ou melhor, terapeuta, né? Andrea Maeda, no consultório Ikigai. O consultório fica onde? Ele fica a 2 quadras do metrô Santa Cruz, ali na Vila Mariana. É super fácil acesso. Facinho. É super fácil acesso. Fica ali na Domingos de Moraes, não sei se você conhece, mas ali bem pertinho, é super fácil acesso. Fácil acesso. E também lembrando, gente, que aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, tem o telefone, tem também as mídias sociais, tá no Instagram, tá no Facebook também. Sim, tá no tudo YouTube. No YouTube. Então, assim, aqui na descrição do vídeo, depois ficará o contato e também todas as mídias da hipnoterapeuta Andrea Maeda. Gente, é muito bacana e também é muito importante a gente começar a conhecer e sair desse mundo, porque a gente acaba, por falta de conhecimento mesmo e por medo, né? Medo, falta de conhecimento e até um pouco de aquela coisa de viver no automático. A gente vai ao médico, tô passando por uma crise de ansiedade, não tô dormindo direito. Peraí que eu vou receitar um remedinho pra você. É meio que automático, né? Sim. Vou receitar um remedinho pra você. Só que o que a gente não imagina, falando aqui com você, é que existem causas
que trouxeram essa insônia, essa depressão, essa ansiedade, que Sim. é praticamente o mal do século mesmo, né? Sim, com certeza. E esse remédio também vai te trazer um efeito rebote, não vai? Sim, na verdade ele mascara, né? Então é como se você tivesse uma infecção na garganta e para tratar essa infecção na garganta que está sendo gerada por uma bactéria, você fica só na base de antitérmico. Então, o primeiro sintoma é a febre, você vai tratar a febre, mas não trata a causa. Né? Então, isso é importante a gente entender que a medicação, lógico que jamais nenhum hipnoterapeuta vai falar para o seu paciente, seu cliente, parar ou continuar com nenhum tipo de tratamento, porque a hipnoterapia ela é um tratamento complementar que ajuda as pessoas em um curto espaço de tempo a resolverem várias questões emocionais dela, mas o remédio ele só mascara o sintoma. Então, você vai começar a se sentir melhor, mas se parar de tomar um remédio e não tratar a causa, provavelmente os efeitos serão ainda piores. Por exemplo, eu vejo pessoas que já estão dependentes de um remédio para dormir há cerca de 20 anos, Andréa. Sim, eu atendo muitos casos assim. 20 anos tomando um medicamento para dormir. Como é que a pessoa... Em algum momento, essa pessoa precisa buscar um outro meio para conseguir dormir. Eu ouço falar, se eu não tomar isso aqui, se bem que ela já está afirmando isso na mente dela, já não é legal, né? Exatamente, ela já colocou isso como uma verdade absoluta para ela, né? Se eu não tomar esse remédio, eu não durmo. Pronto, ela deu um comando para a mente dela e a nossa mente é extremamente poderosa, né, Rodrigo? O nosso poder está dentro da gente e a gente subestima ele. Então, eu acho que quem não conhece uma pessoa que pode ser um pouco de vício também, né? Porque esse remédio ele traz, né, um bem-estar, né? Que é ilusório, né? Traz aquele bem-estar, sim, é ilusório, aquele momentâneo de relaxamento, de que você vai deitar e vai descansar. Porém, contudo, todavia, no outro dia... Volta tudo. É o mesmo mecanismo de fuga para quem busca refúgio na comida, quem busca refúgio no cigarro, nas drogas, na bebida, né? É o mesmo mecanismo, a mesma válvula de escape. Para você ter ideia, Rodrigo, um rapaz de 27 anos, ele tentou o suicídio e ele já sofria de depressão severa e ele achava que os pais dele não o amavam. Ele não queria se matar, porque quando ele tentou o suicídio, ele estava fazendo intercâmbio na Holanda, tudo pago pelos pais. Ele deixou a porta do apartamento onde ele morava completamente aberta, ligou para o tipo de SAMU de lá, pegou uma faca, cortou o pescoço, mas ele não pegou uma veia, uma artéria principal, então ele teve tempo hábil de ser socorrido, e aí os pais trouxeram ele para o Brasil, porque ele foi estabilizado lá. Ele passava com psiquiatra, psicólogo, mas nada melhorava o quadro dele. Quando ele fez a hipnoterapia, ele acessou a seguinte cena. Ele tinha 1 ano e meio de idade, ele se viu acordando sozinho no escuro no berço, chorou e os pais não vieram imediatamente socorrê-lo. Aí, eu não sei se você tem filhos, Rodrigo, mas para uma criança de 1 ano e meio, se chorar 20 segundos, para a criança, na percepção dela, é muito pouco tempo. Muito tempo. Sério? Muito isso é tempo. bom, essa informação é bacana aí para quem tem filho em casa, né? Às vezes, tá chorando de frescura, tá fazendo manha, vou deixar chorar. Só que aí a interpretação é muito individual. Para essa criança, ela entendeu que ela foi abandonada pelos pais. Olha isso. E aí o mecanismo de autopreservação da nossa mente emocional, que é o nosso subconsciente, entende que se uma criança de 1 ano e meio realmente for abandonada, quais são as chances dela poder sobreviver sozinha? Nenhuma. Então isso fica como uma sementinha que no decorrer do tempo vai desencadear, no caso dele, desencadeou depressão. Olha isso, cara. E como, né? E ele não conseguia entender que o cara tá tudo pago na Holanda, uma oportunidade que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos jovens, né, teriam. Sim. Como é que ele não conseguia entender o amor dos pais por ele? O adulto entendia. A criança não. E é esse o trabalho que a hipnoterapia, da linha que eu trabalho, que é a hipnose clássica, proporciona. É a gente conseguir dar a claridade e a consciência para ele poder compreender emocionalmente aquilo que está travando a vida dele. Muito legal. Andréa Maeda, ela que esteve aqui hoje com a gente, no nosso podcast executivo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, mas antes... eu quero ter uma pergunta aqui da Kelly Inácio. Ela mandou aqui no meu WhatsApp. Kelly, obrigado pela participação, viu, minha linda? Ela pergunta o seguinte: eu tenho como
trabalhar por meio da hipnoterapia, da hipnoterapia, perdão, a questão da autoaceitação. Totalmente. Porque ela, segundo ela sempre foi gordinha. Sempre foi gordinha e já tentou vários meios para emagrecer. Aí até que ela foi ao médico e o médico disse, isso é o seu padrão de corpo é ser um pouco mais cheinha. Ela não é obesa, mas ela é gordinha, é uma pessoa mais cheinha, normal. E tem como trabalhar. E ela nunca se aceitou desse jeito. Portanto, a vida inteira é usando roupa preta, a vida inteira larga. Pra se esconder, né? Isso, a família acaba dizendo pra ela que ela, sei lá, que existe toda uma questão de se aceitar. Pô, você precisa se cuidar mais. E ao tempo todo a família em cima. Fazendo uma pressão, porque né? existe, além da roupa, a questão do cuidado pessoal também. Sim. É um cabelo mais bagunçado, Sim. é uma pele que não é cuidada. Sim. Existe como, por meio da hipnoterapia, trabalhar Sim, isso? com certeza. A terapia, além de ressignificar eventos do passado, é justamente para a pessoa poder desenvolver o tão famoso amor próprio. Porque com o amor próprio, que envolve o conceito de autoaceitação, e autoaceitação tem a ver com você se aceitar exatamente do jeitinho que você é, com todas as suas qualidades, né, que é a sua luz, com todas as suas limitações, que são as nossas sombras, a gente conseguir se aceitar exatamente do jeito que a gente é. E também a autorresponsabilidade, entender que tudo que a gente está vivendo faz parte das escolhas que a gente está fazendo na vida. Legal. Então, a gente trabalha muito o desenvolvimento do amor próprio, porque com o amor próprio, você não fica mais refém do julgamento das pessoas. Não é que você vai apertar o botãozinho lá e mandar todo mundo explodir, não é isso. Mas é entender que cada um tem o seu próprio ponto de vista, né? Então, se alguém entrar lá no meu consultório e falar, nossa, Andréa, como você é uma japa horrorosa, ou como você é uma japa linda, esse palavreado não pode definir quem eu sou ou o meu estado emocional. É eu poder me conhecer, isso faz parte do autoconhecimento. Muito legal. Kelly, espero que tenha aí respondido a sua pergunta e também que você possa aí resolver esse seu detalhe de autoaceitação. Beleza? Gente, nosso podcast executivo vai ficando por aqui. Você vê como passa rápido. Nossa, muito rápido, né? Foi muito bom esse bate-papo com a hipnoterapeuta Andréa Maeda. Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, Rodrigo. Você gostaria de abordar mais algum outro tema ou detalhe que acha que a gente não tocou aqui? O que eu quero deixar de recado é levar para as pessoas que cada uma delas tem um poder incrível dentro delas e que é para elas poderem explorar isso. A gente tem muita capacidade, muita potência dentro da gente, e só que eventos que a gente viveu podem estar ali sufocando isso. Então que as pessoas escolham ser a sua melhor versão a cada dia. Muito legal. Inclusive está aqui no seu cartão, né? Se permita ser a sua melhor versão. Exatamente. Gente, Ikigai, consultório Ikigai, mais uma vez fica na rua Domingos de Moraes, 2781, fica a 2 quadras do metrô Santa Cruz, ali na Vila Mariana. Facinho de chegar. Super fácil de chegar. E os contatos estão aqui na tela, estão né? Aqui na embaixo, descrição. na descrição do vídeo. Assim que você já pode... Já tá lá, produção? Já tá lá, já estão todos os dados aqui embaixo. Só acessar tem Facebook, tem Instagram, tem o telefone. Entra, se você quer se conhecer um pouco melhor, se você está passando por algum desses problemas que a gente acabou de citar aqui, nesse bate-papo maravilhoso com a hipnoterapeuta Andréa Maeda, procura ela, não fica aí guardando isso para você. Como ela mesma disse aqui, a vida é muito curta para ser pequena. Aí, grande frase do Mário Sérgio Cortella, grande pensador aí. Então, que você pode levar para você, que pode melhorar muito a sua vida. Beleza? André, mais uma vez, muito obrigado, viu? Gratidão, Rodrigo. Muito obrigado mesmo. E a você que nos acompanhou até aqui em mais um podcast executivo, muito obrigado também pela sua companhia. Não esquece, ainda não se inscreveu aqui no nosso canal? Dá aquela força pra gente, se inscreve no canal, dá o joinha aqui no nosso vídeo e também diga se você gostou, pode dar sugestões também, sinta-se à vontade para participar com a gente. Caso você esteja nos acompanhando pelo Facebook, curta a nossa página e também dá aquele like aqui, dá aquela força pra gente, tá bom?
Podcast Executivo volta amanhã com muito mais para você. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.